Olá pessoal, aqui é o Alex Marcionita, começando mais um vídeo no canal. Então hoje uma breve reflexão que eu quero trazer para os irmãos. Então vejam, eu estive trabalhando na reconstrução de Lucas capítulo 4, versículos 1 ao 8, que é aquela famosa passagem de Jesus no deserto, né? Então ainda estou produzindo esse vídeo, tá? Pretendo trazer mais para frente esse vídeo para vocês. Mas no momento eu quero trazer uma reflexão, porque enquanto eu trabalhava nessa passagem, eu tive essa reflexão, esse insight, né? Então vejam, meus irmãos e irmãs, pensem um pouco aqui comigo. Essa questão sobre Deus, tá? Então, imaginem só, segundo a visão marcionita, Crestos vem, Crestos revela ao Pai, até então desconhecido. Crestos nos ressuscita através do Espírito. E Crestos nos faz nova humanidade, né? Mas, obviamente, que o demiurgo que foi despojado de seu trono, que perdeu a sua autoridade, que foi, melhor dizendo, desmascarado pelo Crestos, ele não ficaria de braços cruzados, vendo Crestos fazer tudo isso e sem ter nenhum tipo de reação. Então é óbvio que veio reação por parte do demiurgo. E qual foi a reação do demiurgo? Foi através dos pais da igreja, a começar pelos 12 apóstolos, passando por seus discípulos, como Policarpo e Pápias, que eram discípulos do apóstolo João, como Marcos, que fundou a Igreja de Alexandria, segundo os relatos de Eusébio. Marcos era discípulo do apóstolo Pedro. Então foi uma linha sucessória de pais da Igreja até chegar nos bispos católicos e mesmo pastores protestantes. Então, eu acredito que o demiurgo agiu através dessas pessoas, desses pais da igreja, dessa ortodoxia, tá? E qual foi o grande plano do demiurgo? Foi justamente modificar o Novo Testamento, apagar o Pai Celestial da história, transformar o Crestos no Messias judaico, mas acima de tudo, manter o seu trono como Deus de toda a terra e de toda a humanidade. E isso aqui é de uma profundidade muito grande. Porque a partir do momento que o demiurgo se mantém como Deus, ele nos mantém presos ao sistema da lei. Ele nos mantém presos num sistema de adoração e glorificação de sua própria personalidade. Porque tudo o que ele exigia no Velho Testamento era adoração. Ele tem traços de megalomania. Isso é óbvio. Então, pessoal, o grande plano dele foi se manter como Deus de toda a terra e de toda a humanidade. Porque assim era a única forma de ele apagar o Pai e o Crestos e o Espírito da história.
E quando ele apaga o Crestos da história, ele está negando à humanidade o acesso ao terceiro céu. E aqui é o ponto mais grave de todos. E o próprio Crestos fala isso no Evangelho marcionita. O Crestos disse em Lucas capítulo 11, versículo 52: Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da gnosis. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam no terceiro céu. Os doutores da lei são os procuradores do demiurgo. Então, o demiurgo, através de sua lei, ele nega o acesso da humanidade ao terceiro céu. Ele basicamente rompe o elo que conecta o ser humano ao Pai Celestial. E vejam, meus irmãos, se não tivermos acesso ao terceiro céu, se não estivermos na graça de Crestos, não temos esperança, irmãos. Toda a nossa esperança acaba. Eu estou falando com a mais profunda honestidade com vocês. Não há esperança fora da graça de Crestos, irmãos. Não pensem que vocês vão ficar transitando entre a graça e a lei, entre a lei e a graça, e obterão a ressurreição mesmo assim, porque vocês não vão. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Porque aqueles que se justificam pela lei da graça caíram. É uma queda da graça. Então, qual é o problema da gente achar que pode transitar entre a lei e a graça, entre a velha e a nova aliança? O problema é que toda vez que a gente olha para a velha aliança, toda vez que a gente tenta seguir a velha aliança, nós estamos dentro do domínio do demiurgo, nós estamos adotando uma mentalidade psíquica de Adão, que por sua vez é a própria mentalidade do demiurgo. É a psique, a alma, que não é o pneuma. Como o próprio apóstolo nos revela em 2 Coríntios capítulo 3, pois toda vez que Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Toda vez que a gente tenta voltar para a velha aliança, nós estamos costurando o véu, irmãos. Estamos caindo da graça. Então vejam, essa foi a armadilha do demiurgo. Segundo estudiosos e historiadores, Marcion publicou o cânon do Novo Testamento, o cânon pneumático, no ano 144. E eu e outros irmãos marcionitas acreditamos que Marcion ele era bispo de Alexandria quando ele publicou este cânon. Ele foi o oitavo patriarca de Alexandria, tá? Entre o ano 142 e o ano 152. Mas vejam, irmãos, já no ano 170 temos o surgimento do cânon muratoriano, que foi a primeira lista do Novo Testamento católico. Ou seja, a reação católica ao cânon de Marcion foi logo em seguida. Estamos falando de cerca de 20 a 30 anos depois. Então, os católicos, ou melhor dizendo, os pais da igreja,
inspirados pelo próprio Demiurgo, combateram o cânon de Marcion. Então hoje o que temos é essa Bíblia do sistema, que ela nos ensina a adorar este Deus megalomaníaco, sádico, perverso, maligno. E não nos dá libertação. Esta Bíblia, do jeito que está, ela não nos liberta, ela nos aprisiona, ela nos coloca de novo dentro do aion, do domínio temporal. Ela costura o véu que o Crestus rasgou no madeiro. Então, irmãos, só para finalizar, o que é a graça? A graça é aquilo que o Pai nos dá. Não é a graça que nós damos ao Pai. Pelo contrário, é o Pai que nos dá a graça. E é através da graça, que é um estado da mente, que nós temos acesso ao terceiro céu, que nós permanecemos na presença do Pai Celestial. E vejam, esta é a única saída, é a única esperança para nós. As pessoas podem reclamar do atual estado da humanidade, de alienação, ignorância, busca por riquezas, prazeres. E eu concordo, eu também vejo que tem muita coisa errada. Mas existe uma saída. O Evangelho é sobre libertação, é uma porta de saída. Então, qual é a saída? É permanecermos na graça. A graça nos muda por dentro, ela nos transforma de dentro para fora. Tanto que o apóstolo escreve em 2 Coríntios: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. E só uma pequena correção, na verdade aqui não é nem homem, é ser humano, né, do grego anthropos, porque ele proclamava o evangelho tanto para homens quanto para mulheres. Tá bom? Então, recapitulando, ainda que o nosso, ou melhor dizendo, né, ainda que a nossa humanidade exterior se corrompa, a nossa humanidade interior se renova dia após dia. Então vejam, internamente, na nossa mente, nós estamos em contato com o Pai. E é isso que nos liberta deste domínio temporal, desta mentalidade psíquica que o Demiurgo colocou em Adão. Não sejamos mais descendência de Adão, sejamos parecidos com o Crestus. 1 Coríntios capítulo 2, nós temos a mente de Crestus. Esta é a saída, é permanecer na graça. Então eu vou parar por aqui, tá? Espero que esta reflexão tenha levado luz e entendimento a todos. Permaneçam na graça, irmãos, permaneçam na graça. Fé.